Olá pessoal, a partir dessa semana eu vou disponibilizar semanalmente um vídeo explorando o conteúdo da semana que nós estivermos estudando. A ideia é trabalhar alguns pontos que podem gerar dúvidas durante a leitura do caderno ou mesmo explicar alguma passagem mais relevante. Nesse primeiro vídeo, o conteúdo que eu vou abordar envolve as unidades 2 e 3. Bom, então para começar, a unidade 2, de modo geral, trata sobre a organização da educação no Brasil durante a colonização portuguesa. Vocês puderam perceber que, além do interesse na questão material ou dos recursos naturais, os portugueses estavam interessados também em incutir na população autóctone, ou seja, na população que já existia no Brasil, que eram os índios, os valores europeus. A organização social das diferentes nações indígenas que aqui habitavam era muito diferente da organização social europeia. Então, enquanto os europeus defendiam valores do tipo acumulação de riquezas, de propriedades, do trabalho enquanto algo árduo e necessário para o homem, da religião cristã como única e verdadeira, etc., os índios estavam organizados de uma forma que não fazia sentido acumular riqueza, porque eles trabalhavam em prol da comunidade, no sentido de manter a subsistência de um determinado grupo. Para eles não fazia o menor sentido trabalhar atualmente a terra, do amanhecer até ao anoitecer, por exemplo, se eles não faziam comércio coincidente que eles viessem a produzir. Então, trabalhava-se o necessário para garantir o sustento da comunidade. Era uma outra forma de enxergar a sociedade e uma outra forma de se enxergar na comunidade. Pois bem, então, como podemos ver aqui na página 25, a educação formal no Brasil começa em 1549, introduzida pelos padres, e era dirigida às elites, com a finalidade de formar novos padres para continuar os trabalhos missionários. E aí você imagina o seguinte: qual a melhor forma de passar determinados valores para um povo que não conhece a minha língua? Seria a partir da alfabetização desse povo. É necessário que eu ensine a eles como falar a minha língua, porque assim o meu trabalho de doutrinação acontece de forma mais fácil. Não estou aqui falando tão somente da questão doutrinária em termos religiosos, não. Veja que a ideia de alfabetizar ela não estava ligada a uma questão de conhecimento. Conhecer novos valores, entender o porquê de determinadas ações dos sujeitos dentro de suas comunidades, ou entender o porquê de determinadas ações dos sujeitos dentro das comunidades, entender o modo de vida desses sujeitos, nada disso. A ideia era alfabetizar para conquistar, estender o domínio português, subjugando, tornando menor culturalmente outros povos, no caso as várias nações indígenas que aqui estavam, e posteriormente, a partir de 1550, com a introdução dos negros escravos, subjugar também os homens e mulheres trazidos das diferentes nações africanas. Bom, finalmente aí no final da página 27, nós temos uma referência quanto aos funcionários desses colégios religiosos, que inicialmente envolvia apenas os clérigos e posteriormente os índios e escravos como trabalhadores braçais nos serviços domésticos e na rotina dos trabalhos no campo. Deem atenção ao resumo final na página 28, porque ele sintetiza muito bem o capítulo. Ok? Agora vamos para a unidade 3, que trata da educação pombalina, é chamada assim por causa do personagem, Marquês de Pombal, personagem histórico. Então, o que é importante nós termos em mente aqui, primeiro, é a influência que determinadas transformações que ocorreram na Europa tiveram na vida da colônia portuguesa, ou seja, no Brasil. Então, no século XVIII, no período entre 1740 e 1789, a Europa passou por inúmeras transformações nos campos da economia, da política, da filosofia, da ciência, enfim, nos diferentes âmbitos da sociedade. E junto com essas transformações surgiram várias manifestações de contestação do modo de enxergar o mundo. As explicações de ordem religiosa não davam mais conta de abarcar a nossa realidade. E uma vez iniciado esse movimento, necessariamente a ordem das coisas passou a ser contestada. Será que o rei tem mesmo poder absoluto divino? Será que a intervenção do Estado na economia mais ajuda ou atrapalha? Por que a nobreza e o clero têm tantos benefícios e a maioria da população não? Essas várias contestações, e muitas outras, claro, começaram a povoar a sociedade europeia em transformação. O pensamento mítico
mítico vem de mito, não servia mais para explicar o mundo. O mundo ele deveria ser explicado a partir da razão. Então, olha o que nos diz aí o primeiro parágrafo da página 30. Da página 31. Perdão. Esse movimento intelectual, científico, artístico e cultural que floresceu na Europa Ocidental no século XVIII é conhecido como Ilustração. Ilustração ou Iluminismo. Tá? Vocês podem ouvir essas duas expressões. É claro que se a Europa estava passando por essas transformações e se Portugal está localizado na Europa, então logo Portugal também foi influenciado pelo Iluminismo e, consequentemente, a sua colônia, Brasil. E o personagem responsável por fazer valer o pensamento ilustrado, o pensamento iluminista em Portugal, foi o Marquês de Pombal, que tomou inúmeras medidas para colocar Portugal nos novos tempos. Uma das medidas foi a expulsão dos padres da Companhia de Jesus de Portugal e de seus reinos. Claro, dentre eles, Brasil. Essa saída da Companhia de Jesus do Brasil marcou o processo de laicização do Estado. Vocês viram aí em nota, na página 30, o que é laicização, né? Que é tornar laico a educação, o próprio Estado da influência religiosa. Bom, pessoal, mais uma vez eu vou pedir para que vocês deem atenção à parte final da unidade 2, tá? A partir aqui da Universidade de Coimbra, e principalmente deem uma atenção ao resumo, porque ele sintetiza muito bem as ideias do capítulo. Tá? Estudem bastante e boa semana.